Boa noite! Bem-vindo a mais uma live de quinta daqui da WeGo, né, diretamente hoje do Estúdio 2, né, da WeGo. É hoje que o Feijó está reformando, né, e nas próximas edições aqui da nossa live vai ter um novo estúdio que o Feijó está preparando lá. E hoje estamos aqui no Estúdio 2. Legal? É muito legal estar aqui com vocês, é uma alegria. Né? Muito obrigado pela tua presença. Todas as quintas-feiras, nesse bate-horário aqui, a partir das 8 horas, sempre estamos trazendo um convidado especial para um bate-papo descontraído para falar de temas ligados à transformação digital, investimentos, startups e todo o universo de empreendedorismo e inovação. Convido você que perdeu alguma das nossas lives da WeGo, vou deixar aqui o link o link aqui do YouTube, tá bem aqui, na verdade. Né, você pode entrar no nosso canal no YouTube, acionar o sininho lá e também acompanhar as nossas lives antigas, né, que tem muito conteúdo raiz realmente de transformação digital. Poucos estão produzindo conteúdo como a gente está produzindo aqui. Então, não perca. Legal? E hoje estou aqui com um dos maiores especialistas, né, nessa parte de consultoria estratégica, de planejamento estratégico, de gestão ágil. É um dos grandes amigos que eu fiz nesse ecossistema, né? Estou muito contente de finalmente trazê-lo aqui, né, em uma das lives da WeGo. Né? Estou aqui e quem vai conversar comigo hoje vai ser o Jonathan Boysen, né, ele é CEO da Boysen Associates, né? É um consultor estratégico, como eu estava comentando, não tinha falado o nome dele ainda, né? E daqui a pouco ele vai comentar, né? Mas antes, né, como a gente sempre comenta, né, você que ainda não conhece a WeGo, né, a WeGo, a gente tem vários braços, né? A gente tem programas de aceleração, programas educacionais, onde damos mentoria, realizamos programas de aceleração para ajudar as startups, ajudar os empreendedores a tirar a ideia da gaveta e colocar no ar, né? E também, né, à medida que às vezes as startups vão evoluindo, né, a gente realiza essa conexão com grandes empresas e também com investidores, e também atuando como venture builders, né, co-investindo, né, com essas startups. E também temos um braço empresarial também que levamos também a transformação digital, uma demanda bastante grande, né, o Jonathan vai comentar aqui com a gente, né, as dores, os desafios e o que essa cultura está trazendo aqui para nós. Legal? Então, bem-vindo, Jonathan, bem-vindo à nossa live da WeGo. Como é que você está, irmão? Bom, bem, cara, e você, como é que tá? Tranquilo? Pô, prazerzaço estar aqui contigo, cara. Você tá bem? Estou ótimo. Deixa eu desligar isso. Tranquilo, estou muito contente de finalmente estar trazendo alguns conteúdos. Na verdade, a gente se conhece desde 2016, né? Foi um dos meus primeiros mentores aí no início quando eu estava empreendendo startup, né? A gente sempre se encontra aí por aí, né? Muito bacana estar aqui mais uma vez. A gente está recebendo aqui, hoje o Feijó está lá, né? Lá no chat, né? Geralmente ele está aqui, né? Hoje eu inverti. E também já recebemos também o Cássio, né? Que também figura carimbada, tá? Ele está sempre aí nas nossas lives, ele participou também de um dos nossos hackathons, né? Então, muito legal. E, assim, todas as perguntas que você pode estar fazendo, deixa aqui no chat, a gente responde, participe, né? Não é todo dia que você tem uma oportunidade aqui de conversar com o Jonathan. Que é isso, tamo junto. Mas Jonathan, conta aqui, né, para a galera que talvez não te conheça, né? A gente, acho que quem participa do Startup Week já acaba te conhecendo, mas quem não te encontrou ainda, né? Conte um pouquinho, né, sobre a sua jornada, né, que é uma jornada super fantástica, e o que faz, de fato, a Boysen Associates. Fechou. Bom, começar do começo, né, eu comecei bastante cedo na área de TI, na verdade, até mesmo a gente estava lembrando recentemente, assim, uma das primeiras brincadeiras, assim, que eu tive na vida foi jogar Space Invaders no PC com os 3 anos de idade, monitorzão verde, e aqueles computador que ligava com um interruptor, tipo, de lâmpada, né? E, cara, depois, né, a vida acabou me levando a começar a trabalhar cedo, empreender cedo, no caso, trabalhar como autônomo, principalmente na área de
TI, apoio e suporte ao usuário, né? O carinha do TI que formatava PC, né? E até mesmo uma história engraçada nesse sentido é que o meu primeiro trabalho mesmo na área oficial, que foi o meu estágio durante o ensino médio técnico de informática que eu fiz no Cotil, eu consegui esse estágio quando a gente foi pego rodando um servidor de Tibia no laboratório de informática, né? E daí, tipo, fui para a direção, o diretor, ao invés de me dar uma advertência, me deu um trabalho, assim. Então, esse foi meio que o começo da minha carreira, né? Tipo, sempre trabalhando para a questão de me manter família. E, na sequência, foi quando eu acabei me apaixonando mesmo pela área de TI, já tinha essa paixão, mas acabei indo para ciência da computação aqui na Unicamp. E nisso eu comecei a trabalhar na agência de inovação da Unicamp, com o desenvolvimento da primeira plataforma de gestão de licenciamento de patentes da Unicamp. Também trabalhei com o banco de patentes. E, claro, também suporte ao usuário, redes, né, padrão. Cara, nessa sequência foi quando eu fui trabalhar em fábrica de software, uma fábrica multinacional e tal. Depois da fábrica, abri minha empresa de marketing digital, isso em 2009. Daí quebrei em 2012, aquele negócio assim, tipo... eu achei que eu era Steve Jobs, muito especial, que eu ia dar conta de tudo, não precisava pensar em administração, por exemplo, ou gestão. E daí, nisso que eu quebrei, fui para o Instituto Eldorado, né, desenvolver pesquisa, principalmente na área de integração e análise da Motorola, enquanto Google, e desenvolver uma ferramenta de análise de bateria e tal, que foi um negócio assim, bem legal de automatizar mesmo uma análise que era inteira manual, assim, e automatizar para vários lugares assim do mundo, né? Foi bem legal. E daí, quando eu me formei, foi aquele negócio do tipo, e agora? O que eu vou fazer, né? Eu tinha também questões com relação a isso, porque toda a formação que é paga dentro da Unicamp, né, paga geralmente por quem não entra lá dentro, né? Tipo, então, se a gente coloca, assim, sobre quem que paga, em vez de fato, o custo de uma universidade pública, que me deu meu ensino médio, me deu o bandejão durante esse tempo também, me deu meu ensino meu curso superior, né? Tipo, minha graduação. Também esse negócio, quem paga a conta é a galera que geralmente é terceirizada e tal, né? Pra você ter noção, tinha até funcionários lá que achavam que era paga a Unicamp, né? Não sabiam que é uma universidade pública gratuita, né? Pois é, então essa galera que paga a conta, e eu me apaixonei durante a graduação por sociologia, e dado esse contexto até de software, gestão de software e tudo mais, em trabalhar em fábrica, implantar CMMI, né, que é padrão de qualidade em desenvolvimento, eis que surgiu, né, a minha vontade de ir para a área de administração, e até mesmo por já ter tido empresa, ter quebrado e tudo mais, e também por conviver com comunidade de software livre, software aberto. Na verdade, eu escrevi primeiro um projeto de mestrado de aplicação de metodologias ágeis, né, e de comunidade de software livre em aberto em administração de empresas. Eu fui aprovado na Universidade Real da Suécia, né, KTH, por 2 vezes e não tive retorno, mas daí foi aquele negócio. Quando eu passei e não tive retorno do tipo, não consegui bolsa, né? Tipo, não consegui bancar o curso. Mas pegamos o meu projeto, logo na primeira vez que eu me candidatei, passei e não consegui a bolsa, foi aí que a gente pegou o meu projeto de mestrado e transformou na Boilersen. E daí a ideia realmente, assim, foi transformar a administração nesse ponto de vista de passar a fazer ela ser o mais próximo de uma auto-organização, né? Aquela ideia de organização autônoma e desenvolvimento de gestão orgânica, vamos dizer. E, cara, foi uma experiência, assim, bem interessante, porque quando eu fui, né, eu estava com esse projeto de mestrado e tal, foi quando eu me juntei com meu pai. Fala, Eric, tudo bem? Tudo certinho aí? Foi quando eu me juntei com meu pai, que foi executivo financeiro e administrador, assim. Meu pai foi, né, tipo, ADM, até a vibe, assim, de tudo, né? Então, eu tive muito contato com ele nessa linha do tipo, olha, eu consigo entender o que é uma tendência futura, né? Até mesmo fiz o pitch para ele sobre o que era a revolução digital, né? Na época, transformação digital era meio que um sonho, né? Tipo, até então, o que tinha na linha de transformação digital era a reengenharia de negócios, né? E quando a gente bateu esse papo e tal, foi quando a gente começou a desenvolver nossa teoria de administração ágil, que hoje a gente aplica, né, em todos os nossos clientes, e é um negócio interessante porque, de uma maneira bem leve, a gente vai melhorando o resultado de empresa e colocando estrutura nelas de maneira ágil, né, ou seja, tipo, de uma maneira a valorizar as relações das pessoas antes de tudo, para depois a gente ir colocando estrutura com relação ao sistema, processo e tudo mais. Então,
claro, essa ideia de não romper com a administração, né? Porque tudo que vem nessa linha costuma ser aquela ideia do tipo, a administração não presta mais. E muita gente pensa assim, do tipo, a administração de empresas não presta mais. Já é velho, né? Mas tem aquele negócio do tipo, que é igual a frase do Newton, né? Se pude ver mais longe, foi porque estava sentado sobre ombros gigantes, né? E essa que é a vibe do ombros dos gigantes, são os que vieram antes da gente. Então a gente trabalhou muito sempre nessa linha de adaptação e integração. E será que eu caí? Não, voltou. Deu uma picotada aqui, mas voltou. Danilão, você tá travando, cara. Vamos lá, pera lá. Bom, aí, voltou. Vai ficar. Bom, são fora da curva, né? Cara, Pera aí, Danilão. Um pitch para o seu. Eu não te ouço, Danilão. Danilão, você tá travado. Deixa eu mandar aqui para ele. Danilão. Acho que eu voltei aqui. Legal. Show. Bom, queria perguntar para você, né? Você é um cara bem fora da curva, né, em relação à transformação digital. Como é que foi fazer o pitch para o seu pai sobre isso, né? E você é um cara que estudou tanto TI como também sociologia, administração, se uniu as ciências exatas com humanas, né? Então, sim, você tem uma tendência de inovação digital que outros consultores pegam, né? Desculpa que eu não entendi só o final da sua pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Danilão. Vamos trocar minha rede. Eu vou. Tá voltando. Vamos lá, tentar mais uma vez. E assim, como é que foi? Legal. Como foi fazer o pitch para o seu pai, né? E como você vê, assim, do ponto de vista sociocultural, a transformação digital? Legal. Então, assim, na época, né, até para dar um contexto, né? Eu comecei a ter opiniões muito extremas e muito hard, assim, nessa linha de sociologia e tal, e já com... desde sempre, né, na verdade. Mas, então, meu pai sempre me viu como uma pessoa muito extrema, né, do tipo, eu sempre fui, né, que toquei punk, né, fui da vibe anarcopunk, e viver nessa vibe, né, de criticar o sistema e tudo mais. E quando trabalhei em fábrica também entrei bastante nessa linha, sempre também com a descrença de partido político, instituições de modo geral, até mesmo com uma crítica grande ao corporativismo. Então, por isso até eu ia nessa onda do tipo, vou negar a administração, porque a administração, na verdade, era corporativismo. E daí, quando eu fui conversar com meu pai, cara, foi um negócio assim, eu já tinha passado por tanta coisa nessa linha, eu tinha apanhado tanto, né, errado tanto, né, que quando eu fui falar para ele sobre minha opinião com relação à revolução digital, assim, meu pai sempre foi um cara, apesar do meu pai ser administrador financeiro e controller, né, ser aquele cara do financeiro, ele também sempre foi muito tecnológico. Ele sempre gostou de conhecer novidades sobre a tecnologia. E quando eu apresentei para ele o conceito da revolução digital, eu tinha fácil na minha mão uma pesquisa que a gente desenvolveu numa matéria chamada Interfaces Homem-Computador, que a gente fez uma timeline sobre a gente fez uma timeline sobre as mudanças tecnológicas, né? E daí dessas mudanças tecnológicas que aconteceram, foi até mesmo por isso que eu falei para você daquele documentário que tem no Netflix, o High Score, né? Até mesmo para a galera aí que tiver aí, se puderem, assistam. As mudanças tecnológicas que rolaram, vamos dizer, a partir dos anos 70, 80 e 90, os anos 90 foi, assim, brutal, mas foi um desenvolvimento muito rápido. E o que acontece é que, tipo, nesse desenvolvimento rápido de mudanças, quando eu passei para o meu velho, foi
Vou continuar aí, galera. Esperar o Danilão daqui a pouco. Mas então, quando eu passei isso daí para o meu pai, foi um negócio que ele ficou admirado também, porque, opa, voltou, legal. Voltei. Mas então, quando eu passei para o meu pai uma timeline dessa, assim, explicando qual que era e tal, e o que a gente pensava, cara, para você ter noção de contexto também, essa já era a época que já tinha passado o movimento da Primavera Árabe, já tinha passado também, né, os protestos de 2013 aqui no Brasil e tal, também tinha passado a ideia do que foi o Stop Sopa, Stop Pipa, que foi pela primeira vez que a comunidade online da internet mesmo conseguiu fazer o Congresso americano voltar atrás de uma legislação que tinha muito lobby, né? Que era justamente para poder derrubar qualquer site e tal. Então a gente participou dessa vivência, apresentando para o meu pai, foi aquele negócio, até mesmo foi o auge do Anonymous, né, e tal. Quando eu apresentei para meu pai, eu falei, cara, isso é revolução digital, na verdade, não era ideia de transformação. A ideia de revolução digital é que acontece a mudança cultural que vem não só com as próximas gerações, mas também com as gerações que já estão aí, que têm muito contato, que vivem a tecnologia, assim, de modo geral, para N formas, né, e de N maneiras, é a mudança comportamental que você vê hoje com uma rede social do estilo de Instagram que você tem no bolso, sabe? Então, todas essas, que nem a primeira empresa era de marketing digital em 2009, né? Então já tinha esse negócio da busca do Google e tal. Boa noite, Simone, tudo bem? Boa noite. Simone, você conhece Simone, Danilão? Simone do Inovi, Vinhedo. Inovi, sim, conheço. Aê, show. Mas daí qual que foi a brincadeira, né, cara? Tipo, quando eu mostrei isso daí para ele, a cereja do bolo foi aquele negócio. Tem uma empresa que aplica conceitos de anarcossindicalismo que chama Valve. E a Valve é uma das maiores empresas produtoras de jogos do mundo, né? Então, tipo, um dos maiores mercados que superou até indústria fonográfica, cinematográfica, etc., que é a indústria de jogos. Quem é uma das maiores empresas foi justamente a Valve. Enfim, daí a Valve ela adotou realmente metodologias, até mesmo eu me inspirei bastante na Valve quando eu pensei sobre a aplicação de metodologias ágeis tal, e de software livre e aberto para administração, porque a Valve ela simplesmente não tem hierarquia, ela é 100% horizontal. Então, você vê, né? Uma empresa de tanto valor, se é 100% horizontal, a ideia é aquele negócio do tipo, cara, nesse conjunto com meu pai foi quando eu falei para ele, falei, cara, a ideia é, não necessariamente a gente tem que romper com tudo que existe, mas que a gente com certeza tem que adaptar, a gente tem. Então, nessa brincadeira foi quando a gente sacou, assim, que eu virei para ele e falei, olha, uma das adaptações que eu quero fazer com você tipo, eu tava falando sobre a Unicamp, de ser um puto investimento, de gente que nunca entra lá e tal, e geralmente galera que não tem acesso empreende para sobreviver. Eu falei para ele, cara, essa galera que a gente tem que ajudar, né, o retorno para a sociedade de todo esse investimento que ela fez em mim, tem que ser bem nessa linha. E daí foi quando eu falei para ele, do tipo, cara, nós vamos atuar com micro e pequenas empresas. E ele que tinha sido executivo nacional... Você tocou num tema, Jonathan, que é realmente... que acontece principalmente quando a gente está olhando para o pequeno empresário, né? Pequeno empreendedor ali. Né? Que eu acho que é a grande parte do brasileiro, né? Assim, ele acaba não tendo grandes oportunidades, né? E acaba empreendendo para sobreviver, né? Foi um pouco da sua jornada, lá atrás também foi a minha, né? Tava empreendendo não por oportunidade, não. E refletindo... Situacionista, né? Você vê uma situação, se abraça porque você tem que abraçar. E eu imagino que, assim, a mesma coisa está acontecendo bastante nessa época de pandemia, né? Porque, tipo, o pessoal sem renda, perdendo emprego, tá tendo que, né, correr atrás, delivery. Você conseguiu me ouvir aqui? Não consegui te ouvir, cara. Você travou, mas vamos lá. Pode falar. Danilão, você me ouve? Pode falar. Cara. Danilão, você não quer tentar o 4G? Talvez. Aqui. Tentar seu 4G. Vamos lá, uma tentativa. Aqui. Aê, Danilo, você tá de volta? Cara, se quiser 4G, qualquer coisa... Você tá ligado que você tá com uma galera que já trabalhou com muito suporte, né, cara? Suporte ao usuário e tal. Então, se você precisar de uma ajuda aí, reiniciar... Vamos lá.
mas vamos lá, né, galera? Tipo, empreendedorismo situacionista e oportunista, né? Esse negócio no Brasil é uma oportunidade de igualdade, né? É legal, um conceito interessante. Danilo, você quer tentar seu 4G? Acho que não vai rolar, mas eu abri as portas aqui. Vamos ver se a internet chega aqui. Tranquilo, fechou. Aí. É isso aí, ó. A Simone levantou a bola aqui, se virar nos 30, né? Muita gente pensa nada e tal. Fala, Júlio, tudo bem? Tão bacana. A gente estava conversando aqui durante a semana também sobre as influências da cultura gamer hacker, né? E você citou a Valve, né? Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho, né? Isso, de certa forma, você propôs para o seu pai, né? Como que as empresas estão entrando nesse mercado, né? E que está chegando. Como você observa esse movimento dessa cultura influenciando a transformação digital? Então, uma coisa que é interessante nesse tipo de mudança cultural, vamos dizer, é que ela sempre esteve presente, né? Por mais que marginalizada em underground, ela sempre esteve presente. E daí o interessante desse negócio as empresas começaram a entender que valia a pena, até mesmo por uma questão, igual eu falei na interface homem-computador, mas por uma questão de cognição. Do exemplo, o método SPEED do McDonald's e tal, ele tem, se para prestar atenção no McDonald's, ele tem um apito agudo que ele toca a cada vez que um pedido demora mais que 1 minuto. Então isso é meio que behaviorista, né? Aquele negócio de condicionamento e tal. E daí a galera sacou que através de jogos era possível condicionar pessoas. Só que assim, quando você pensa sobre administração, né, que vem dos tempos, assim, Revolução Industrial e tal, existe muito essa ideia de manipulação, existe muito essa ideia de como fazer as pessoas fazerem o que você quer, sabe? Aquela ideia de gestão que até mesmo pensa no corporativismo meio que a galera chama de evil corp, né? Ou empresas maldosas, né? E o que acontece é que, assim, as empresas começaram a sacar e ver que isso mudava, só que daí elas se depararam com uma outra realidade, que é o seguinte, né? Que jogos, no caso, eles são, antes de mais nada, eles são divertidos, né? E que eles apelam realmente para muitos fatores que são humanos para você poder ter um trabalho através de gamificação que funcione, vamos dizer, ou seja, o jogo que funciona, ele não funciona só porque ele é divertido, ele funciona porque você se identifica com ele. Você se identifica com a cultura, você se identifica com o formato, por aí, fora a questão da diversão, né, que também é meio que a base, né. Então é interessante isso, porque as empresas pensaram nessa linha, só que existe um negócio interessante de pensar, que é o seguinte: as empresas estão muito focadas em tentar transformar o que é chato em algo divertido, né? Pensando em gamificação dessa maneira, e se esquecendo justamente que tipo, é muito difícil você pegar e fazer, sei lá, você fazer fechamento de mês passar a ser divertido, entendeu? Até mesmo quando foi para o meio corporativista, ou seja, pessoas que não jogam, que não vivem a experiência de jogos, foram para esse meio, a galera achou que era só uma questão de competitividade, ou seja, uma questão de ranking, uma questão de estar na frente dos outros, ganhar mais pontos que os outros e por aí vai, ou até mesmo meritocrata. Só que os jogos, as comunidades de jogos, elas têm, para cada pessoa, um jogo tem um significado diferente. Então é importante entender isso quando a gente pensa nesse sentido. E daí que rola, né, desse negócio que eu falei sobre revolução digital e Valve, etc. O comportamento e a cultura geral está realmente, o pessoal já sacou que no futuro o pessoal vai ter que assimilar essa cultura. E não é só assimilado, tipo, a gente tem um certificado aqui falando que a gente é gamificado. É literalmente passar a ser divertido, né? Então, passar a ser algo que haja uma identificação. Então, as empresas do futuro, até mesmo as empresas que quiserem se manter, elas necessariamente precisam se atualizar nesse sentido cultural para não só assimilar as novas gerações, mas principalmente atender novas demandas, que são demandas assim, essenciais com relação até mesmo à humanização do trabalho, né? Mas como fazer isso, Jonathan, que você está propondo, né? Sem fazer o que as startups geralmente fazem, aquele escritório colorido, né? Aquela almofada, aquela piscina que você não entende muito porque está ali, né? Aqueles post-its para todo lado, né? É que é muito além trazer resultado. É que muito além disso, né? Tipo, a ideia, eu acho que assim, já dizia o nosso grande amigo e pensador, o Chorão, né?
Ele fala que não conhece o passado, não entende o futuro, né? Na verdade, essa frase nem é dele, mas tá no som do Charlie Brown, é bom citar. Qual que é a brincadeira, cara? O que acontece bom, não é só o fator ser divertido, né? Tem esse fator de ser identificável. E quando a gente fala sobre ser identificável, de você se ver em algo, exemplo, você tem redes sociais, certo? Se você tem redes sociais, você criou a sua imagem online. E daí, nisso, ao criar a sua imagem, você acredita, tokeniza, né? Tipo, quem você é ali. No nosso trabalho, geralmente, a gente tinha aquele conceito de máscaras, né? Até mesmo quem nunca ouviu um discursinho de gestor falando que no trabalho você tem que usar máscaras, tipo, realmente, tipo, não trabalhou em uma corporação, né, vinda desses tempos e tal, né? E o que acontece é que, no caso, é acabar deixar as máscaras de lado e realmente entender a pessoa como um ser ou uma entidade integral. Então, é aquele negócio do tipo, todas as pessoas têm pensamentos que não respeitam o status quo, por exemplo. Então, por mais que o pessoal fale assim, a coisa mais legal do mundo agora é ter puff, tem uma pessoa que olha pro puff e fala, nossa, que merda de puff. Eu só queria poder, sei lá, colocar minhas ideias em prática, por exemplo, entendeu? Então, ou eu só queria poder entender tal coisa. Então, junto com essa cultura nova, vamos dizer, porque não é tão nova, né, a proposta, aquele negócio igual eu ia falar para você, tipo, cara, a cultura hacker, a cultura gamer está dentro das corporações já há muitos anos. A questão é que agora as corporações começaram a entender que elas têm valor, né? E coisas que algumas outras corporações já tinham entendido faz muito tempo. Tanto que quem criou essa cultura, né, de ser um lugar divertido e legal e bonito, com refrigerante à vontade, foi a Compaq, né? Então, tipo, você vê, lá na década de 80, então não é nada muito novo, mas a questão é assim, a dificuldade está nesse negócio do tipo, como que você faz uma galera que está acostumada a simplesmente apresentar uma imagem, ou ser uma imagem, ou fingir sentimentos, fingir amizade, fingir conexão, a passar a ser integral, do tipo de sou eu mesmo, tenho minhas próprias opiniões, sou a pessoa que sou, e não deixo de fazer um bom trabalho por causa disso, até mesmo porque contar com essa diversidade de opinião é aonde está o real valor, por exemplo, para inovação. Então, o que não é diverso não é inovador, sinceramente. Então, por isso que, assim, criar padrões e respeitar padrões muitas vezes mata a inovação, sabe? Então, daí legal. Fazer a baliza do negócio, né? Um dos livros que mais me influenciou, né, foi o Criatividade S.A., que é do Ed Catmull, que foi o CEO da Pixar, né? Uhum. Você comentando da cultura gamer, né, da Compaq, e isso me remete muito à cultura que a indústria do entretenimento em si, né, essas empresas que alinham o entretenimento, a produção de conteúdo, com a tecnologia, né, e como que essa misturou a criatividade cultural com essa criatividade incorporada. Tá, vamos lá. Até mesmo a Simone levantou aqui essa vibe aqui só antes, assim, só para puxar. Eu acho que mas pode puxar aqui. Só dois palitos aqui. A Simone tinha puxado aqui uma ideia do tipo, ó, muita gente pensando em dar uma guinada, mas sem saber muito para onde. E é justamente a questão de direcionamento nesse momento, assim, é realmente difícil, né? Sabe? Até mesmo, cara, a questão da onde que veio. Existe uma brincadeira, cara, que é interessante pensar, que é o seguinte, a origem, por exemplo, da área de exatas, ou da área de humanas, e por aí vai, sabe? E vamos pensar, né, que esse fator, nesse sentido, a matemática veio da filosofia. Então, tipo, a computação veio da matemática. Por isso, até mesmo a comunidade hacker sempre teve, né, apesar de ser discutível a moralidade sobre algumas ações de boa parte da cultura hacker e tal, da comunidade hacker de modo geral, mas sempre houve um debate muito grande sobre esse fator cultura, sobre esse fator, né, sociedade, sempre foi algo muito presente, mas nunca foi algo imposto, foi sempre algo que aconteceu. Tanto que aquele negócio, eu tenho um negócio que eu costumo falar, que é, por exemplo, falar assim, falar sobre ética hacker, ou cultura de ser hacker ético, né? É um negócio interessante de ser abordado, de ser levantado, mas a questão é, a ética nunca deixou de estar presente na discussão. Apesar de muitos se ausentarem, porque tem aquela ideia de livre associação. O que acontece nesse sentido, igual você falou, das indústrias de jogos e tal, é o seguinte,
esses hackers, esses caras que pensam sociedade, eles também muitas vezes são muito artísticos, né? Então eles se envolvem bastante com um pensamento que vai além do que simplesmente o jogo pelo jogo. Sempre tem um jogo e uma referência, um livro, um autor, uma música e por aí vai. Tanto que jogos são a integração artística, né? Junto com o fator sistema de jogo. Então isso que faz ele ser imersivo, tal, prazeroso. E então o que acontece nesse sentido é essas indústrias, querendo ou não, de jogos, elas são meio que a ponta da tecnologia que a gente tem sobre a administração e gestão, né? Porque imagine você ter que produzir algo artístico que ainda assim consegue entregar retorno financeiro. É um negócio que assim todo mundo assim olha e fala assim um problema desse, galera de negócio olha um problema desse e fala, cara, isso daqui é impossível, isso daqui não dá para fazer. E justamente a galera consegue fazer. Ainda mais num mundo tão difícil que a gente tem hoje, do exemplo. Hoje em dia a gente tem software livre, software aberto, a gente tem Creative Commons, a gente tem uma gama de oportunidades e formas de lidar com sistemas de modo geral e a propriedade, tanto privada, pública, etc., mas principalmente a crítica à propriedade de modo geral, que é um pensamento também, né, anarquista em sua essência, ele sempre esteve presente nesse meio. E essa galera conseguiu superar obstáculos, até mesmo de mercado, e criar novos mercados por abraçar esse tipo de cultura. Então, por exemplo, um exemplo, tá? O Half-Life, que foi o jogo que fez o Counter-Strike. Counter-Strike é um dos maiores jogos de esportes hoje, né, do mundo. O Counter-Strike, ele nasceu de uma modificação. E essa modificação só foi possível porque eles liberaram um código aberto para a galera fazer modificação. Entendeu? Então, tipo, basicamente esse pessoal pavimentou esse caminho, né? Esse é um dos lados que eu mais gosto da inovação, quando você, às vezes, por causa dessa modificação, por exemplo, popularizou o Counter-Strike e criou uma rede de lan houses, né, que dominou ali o mercado há 10, 15 anos atrás. Tinha uma lan house em cada esquina, né? E assim, a gente pode pensar desse exemplo, mas, por exemplo, a gente pode olhar, por exemplo, o iPad, o iPod, que criou uma indústria inteira de aplicativos. Sim, né, mas aí são os dois lados da moeda, né? Do tipo, a Apple sempre foi na linha de fechar software, de fechar hardware. Ela sempre quis fazer projetos, tanto que assim, existe uma expressão na cultura assim, da galera que chama assim, defective by design, ou seja, defeituoso por design. Aquele negócio de você não poder abrir seu iPod e fazer a sua própria manutenção, de você não poder instalar sistemas que não vêm da Apple, é tipo meio que roubar a sua liberdade como usuário. Então isso sempre rolou, assim, essa crítica sobre o negócio do acesso e tal, e a propriedade em si, né, do outro lado, essa galera de livre acesso. Então, por mais que o pessoal, a indústria, tenha propriedade intelectual de modo a proteger a inovação deles, pesquisa e tudo mais, existe essa contracultura, né? Que, no caso, é a cultura que possibilitou, por exemplo, existir a internet. 99% dos computadores do mundo rodam Linux. E o Linux só pode existir porque a base dele foi domínio público. Então, existe essa balança, né, do negócio que é interessante, do tipo, claro, a inovação é legal nesse sentido do tipo, o pessoal criar um produto que é disruptivo, tal, etc., e criar um mercado de nicho dentro da comunidade deles. Mas uma coisa que o mundo espera para o futuro, e é um negócio que é visível, é que as pessoas sentem essa necessidade de poder participar, a liberdade de associação, a liberdade de receber e tal, enquanto esse sentimento de exclusividade está sendo realmente visto, né, até mesmo como algo simplesmente como ferramenta de consumo que fazia sentido, vamos dizer, na era pós-industrial do século XX. Agora, no século XXI, a gente está chegando no momento que a galera rejeita esse tipo de coisa, entendeu? Então, e agora as empresas começam a falar sobre open innovation e tal, quando, assim, tipo, tem, cara, não é tão trivial, até porque, cara, o pessoal que fez, não fez pensando muito, né? O pessoal simplesmente, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Né? Que é uma coisa, eu acho que o hacker pensa assim, né? Se você for parar para pensar, eu sabia que era impossível invadir lá, eu fui lá e invadi e fiz. Aqui tem níveis, mas a brincadeira eu acho que é muito nessa linha do tipo, as pessoas vão muito orientadas por uma criação baseada em paixão, nesse sentido. Então, quando você compartilha algo aberto para todas as pessoas poderem acessar, poderem mudar, poderem mexer, etc.,
você não está compartilhando algo só porque você está pensando em apenas si mesmo. Claro que tem estratégias para você poder pensar sobre o negócio, mercado, até porque tem que ser sustentável. Mas existe uma ideia de meio cultural do tipo que se somos humanos e, né, compartilhamos da mesma terra, mesmo ar, etc., todo o conhecimento que a gente desenvolve, ele querendo ou não, ele faz a humanidade avançar. E se eu seguro essa informação, se eu oculto isso, se eu fecho isso de alguma forma, eu impeço as outras pessoas de evoluir. E uma coisa que eu queria falar só nisso daí é o quê? Uma das maiores disputas que rolam com transformação digital dentro de corporações é a seguinte: a gente tem a teoria de Maio, né, que é aquele negócio, os pais da administração, Maio, Fayol e tal, que coloca que deve haver controle de fluxo de informação dentro de corporações. Então, o que acaba acontecendo é a cultura da secretude, né, aquele negócio do fechado, esconder, do vamos fazer e tal, não sei o quê, ela é muito enraizada nesse tipo de visão. E daí, quando você confronta com esse novo modelo, realmente vai ter um embate e é realmente difícil fazer alguma transição. Eu acho que a questão é mais, assim, conseguir fazer a integração, uma ponte, mais do que, em vez de fato, romper com padrões, sabe? Tipo, porque só romper com padrão por romper com padrão é aquele negócio, tipo, beleza, a gente rompe com padrões, mas até aí, né, a grande questão é conseguir tornar isso funcional, né? Então... E você tocando nesse ponto, né, como que você está transformando isso nas empresas que você acaba atuando? Quais são os desafios dessas empresas em trazer essa cultura digital para realizar uma inovação, uma transformação digital lá dentro? Beleza, vamos lá. Então, o Brasil é um país bastante interessante, porque ele é um país bastante diverso, né, muito grande. E quando a gente fala sobre, por exemplo, cara, acesso à luz elétrica, acesso à internet, é um negócio que, por exemplo, para a gente aqui, né, a gente digital e tal, a gente é muito privilegiado nesse sentido. E até mesmo pessoas que estão no nosso meio, às vezes elas não tiveram acesso, né, por N razões, mas esse negócio da cultura digital, para muitos, as pessoas enxergam com medo. Por exemplo, a gente teve muitos casos que a gente teve que ensinar cliente, por exemplo, a, sei lá, abrir um e-mail, a usar o calendário, sabe? Usar o calendário, imagina, se no conceito de agenda, sabe, mesmo que de papel, mas sabe, de agenda, cumprir com horário, cumprir com data, o pessoal já não conseguia fazer muito bem. Agora você imagina você falar para a pessoa assim, então, agora que esse negócio você não faz muito bem, você vai ter que usar o Google para fazer, saca? Tipo, então é um negócio que pega. E daí quando a gente ainda vai um pouco mais longe, né, que é a área onde a gente atua assim forte, que é a parte sobre administração de empresas e tudo mais, é um conhecimento muito menos que essa galera teve acesso. Por quê? Brasil é um país que nasceu como colônia. Mas peraí, você está falando de pequenas empresas, né, em grande parte. Mas mesmo pequenas e mesmo grandes, cara. Existem... Exemplo, quando eu trabalhei como suporte, usuário e tal, na minha carreira, trabalhei com pessoas que lidavam com, cara, ciência de alta tecnologia, em áreas, sei lá, por exemplo, indústria química, indústria agrícola, tá? Ainda assim, essa galera é a galera que anota senha em caderno, sabe? Tipo, para quem é da área de segurança ou de TI, de modo geral, todo mundo sabe que anotar senha no caderno é um dos maiores riscos de segurança do mundo, sabe? E, ao mesmo tempo, aquele negócio, como que você faz isso ser algo que não é excludente? Como que você faz a tecnologia, em vez de fato, ser inclusiva? Então, o que eu estou falando, assim, no Brasil, a gente tem esse gap cultural, que é educacional também, até mesmo o Joaquim, que trabalha com transformação digital, tem vários casos e apresenta várias histórias sobre isso, até mesmo que ele trabalha bastante também nessa área. A gente, para evoluir, vamos dizer, na parte de estratégia empresarial, usando e usufruindo do meio digital e das vantagens que a gente pode conquistar com tecnologia e tal, é um salto. Então, a gente tem que planejar cada passo de como que a gente vai ensinar essa galera, sabe? Então, o que acaba acontecendo a gente faz um assessment, né? A gente avalia qual que é o conhecimento desses nossos clientes e tal, e o que eles precisam saber. E daí a gente vai treinando eles pouco a pouco, né? Daí que entra a ideia de metodologia ágil também, de treinar eles pouco a pouco até eles ganharem confiança e poderem, né, dominar tanto a parte tecnológica, né, que a gente sempre tenta fazer assim do tipo, cara, é melhor que você faça no papel do que você se preocupe em fazer no computador. Faz no papel primeiro que depois a gente passa para o computador, né, para diminuir esse gap. Mas a gente faz gradual, cara, porque, tipo, é gritante mesmo. E por mais que pareça bobeira, a gente está falando, às vezes, por exemplo, eu e meu pai
começamos a trabalhar, ele sempre foi um cara tecnológico, só que ele sempre teve problema de vista. Então, por exemplo, o que eu aprendi de financeira era muito porque, não só porque eu que tinha interesse, queria perguntar para ele, etc., mas que quem operava a planilha, era eu ficava operando a planilha enquanto ele ditava para mim o que fazer. Então, você vê, a gente quando pensa e isso é um exemplo que eu acho, por exemplo, com relação à transformação digital, que a transformação digital, ela necessariamente passa pela diversidade e passa pela inclusão. E não é todo mundo que está disposto a vivenciar essa adaptação e transição. Eu concordo com o Cássio aqui, realmente, a questão de revolucionar a sociedade estruturalmente com a educação, isso é bem real. Eu acho que a questão da educação, ela tem que passar pela linha da empatia, porque, assim, a gente perde muito de valor da nossa sociedade, de modo geral, até mesmo foi um negócio que eu falei lá no Open Mic do TED, que eu participei, que eu fui falar sobre gambiarra, que aqui no Brasil, apesar dos nossos pesares, a gente faz muita coisa legal e muita coisa a gente faz muito bem. Só que a gente não valoriza o que a gente faz, né? Do negócio. O Brasil é um país colônia. Então, por exemplo, a título de exemplo, veja só, o que meu pai aprendeu de administração, ele aprendeu com os americanos. E ele aprendeu com os americanos porque ele falava inglês desde criança. Ele falava inglês desde criança porque ele cresceu numa colônia inglesa. Daí ele cresceu na colônia inglesa porque meu avô era dinamarquês. Então, tipo, todo esse acesso que ele teve não é um acesso comum, no caminho comum aqui do Brasil, entendeu? Então é um negócio que a gente faz essa transferência de conhecimento para empoderamento mesmo. Por quê? Aquele negócio, não tem como você esperar que você vai estudar de barriga vazia, sabe? Exatamente. Ou quanto que os meus estudos foram impactados por ter que sustentar minha família e trabalhar. Então, tipo, é um negócio que para mim sempre foi muito chocante, até mesmo por isso que a gente foi entrar nessa vibe. E o interessante da cultura digital é que esse tipo de debate, ele é envolvido. Então, quando a gente fala sobre esse debate dentro de uma empresa ou de uma corporação, meio que acaba virando aquele negócio, tipo, nossa, vai lá falar no RH ou vai lá no sindicato. Meio que o pessoal afasta. Mas por quê? Porque é um debate que é muito extenso de se ter e ele envolve com uma conceituação e tal, e até mesmo aquele negócio, você tem que ir ponto a ponto. Até mesmo, né, para colocar um tema nisso daí, que a gente falou sobre empreendedorismo, o Brasil é um dos piores países no ranking de mobilidade social. E mobilidade social é a capacidade de uma família, de uma determinada classe social, em quantas gerações ela consegue alcançar outra classe social. E a transformação digital a tendência é piorar nessa situação, porque a pessoa não vai ter acesso a meios de produção que remuneram mais, né? Isso se uma cultura igual a da Apple, por exemplo, for celebrada. Entendeu? É por isso que é um posicionamento, entendeu? Se a cultura da Apple for celebrada de fechar o conhecimento e não dar acesso a quem não tem acesso, esse é o tipo de coisa que vai acontecer a partir da tecnologia. Esse é o lado negro da força, né? Aquele negócio de Star Wars mesmo, saca? Tipo, o que a gente vê na transformação digital a gente poderia reduzir o tempo de mobilidade social se a gente conseguisse prover acesso à educação. E não é só acesso à educação, do termo assim, educação, vamos dizer, educação escolar ou alguma coisa. A gente pensa mesmo na linha do tipo, cara, de empoderar alguém que às vezes mal sabe ler e escrever a tocar uma empresa. Então, exatamente. Como que a gente consegue fazer? Aí que é a grande pegada da coisa. A gente tem que conseguir integrar empresas que estão nessa ponta de tecnologia com essa galera que está na outra ponta, na ponta do sem acesso, vamos dizer. E criar essa ponte, eu acho que é a responsabilidade nossa de criar essa transformação digital e fazer ela acontecer na prática. Porque sem isso, o que acontece? Sabe aquele negócio, em empresa a gente já viu casos assim, de tipo, você contrata um certo funcionário, e daí você, depois de algum tempo, você demite ele porque ele não consegue ter acesso a determinado tipo de tecnologia, ou não consegue usar, ou não consegue se adaptar. E ninguém nunca vai estudar do porquê que o cara não aprendeu. Sabe? Ninguém nunca para pensar. Às vezes o cara só, vamos dizer, pessoas com muita bagagem, pessoal que tem experiência de mercado, assim, né? O exemplo, meu pai. Pô, meu pai é uma puta experiência, né? Com, tipo, investigação de fraude e tal, etc. Ele simplesmente fora do mercado, sabe? Um cara com um conhecimento, assim, gigantesco, só que fora do mercado. Por quê? Porque ele era deficiente visual, né? Tinha suas dificuldades ali, que a indústria, né, de modo geral, e o corporativismo não assimilou. Então, a questão aí entra assim, a transformação digital necessariamente passa pela diversidade e a inclusão. Sem isso, não existe transformação digital positiva. Existe a negativa, igual você falou, concentração de renda e tal, através
tecnologia, né? A Simone toca um assunto, né, que tem a ver com o tema, né, que é a questão, né, às vezes o jogo ali da empresa, a cultura não te permite você trabalhar, né, você tem que assinar termos de NDA, né, que vai na contramão é muita cultura do P&D, né, eu acho que o momento lá atrás o P&D era muito importante, né, porque era um diferencial competitivo, né. Hoje nem tanto só pela questão da cultura P&D, tá? É uma questão de cultura do medo, sabe? Tipo, vamos dizer, por que o pessoal não queria que sua própria tecnologia vazasse? Por que o pessoal queria um termo de confidencialidade? O pessoal tinha medo de alguém pegar aquilo, entender como funciona, lançar sua própria versão e ganhar muito dinheiro. O que é razoável, o que dá para, até mesmo para pensar, por exemplo, com a indústria farmacêutica, que investe por 40 anos, quase que, né, rasgando dinheiro, ao ponto de não conseguir depois explorar essa tecnologia para recuperar o que investiu. Então, essas críticas, a questão é, essas críticas geralmente não são debatidas, ponto. Empresas que debatem e falam sobre inovação não debatem esse tipo de questão, ponto. Sabe? E, tipo, as pessoas que estão no meio de inovação, geralmente, a galera que discute e sabe desse tipo de crítica e problema, que é um problema, isso é um puto de um problema, né? Quando a gente for falar sobre Open Innovation e tudo mais. Tipo, a gente está necessariamente lidando com as bases, assim, filosóficas e de crenças de todo mundo que está envolvido nesse mercado e da história mesmo. Às vezes, por exemplo, empresa, do exemplo, René, a gente sempre cita o exemplo da Motorola. A Motorola é uma empresa que, cara, sempre foi cultura de invenção, de P&D e tal, etc. Para a Motorola conseguir desenvolver uma cultura, até mesmo de metodologias ágeis e software aberto, é um negócio que, cara, muito difícil, porque, assim, o pessoal está acostumado a um modelo de competição, onde o colaborador, seu colega, ele não é seu colega, na verdade, ele é seu competidor, né? Está disputando uma vaga para subir na hierarquia, entendeu? Então, tipo, como que essa galera vai colaborar? Depois disso, como que esse pessoal vai pensar em abrir o próprio trabalho e correr o risco de perder o emprego porque a informação privilegiada que ele guardava, ele não guarda mais? Então, quando a gente fala sobre transformação... Exato, perfeito. É um desafio gigantesco mesmo. E a questão é, quando a gente fala sobre esse tipo de desafio, é quando a gente fala sobre os problemas a serem tratados pela nossa geração aqui, todos nós que estamos vivos no debate, igual Cássio Simone, você, Danilão, Feijó, né, e tal e tudo mais, a comunidade inteira de Campinas, a gente aqui no Brasil, esse é o ponto e esse é o cerne da questão, dos problemas que a gente tem que propor solução, que tem que ser debatidos, tem que ser resolvidos, e que a solução não é trivial. Não existe solução, e aí? Não existe solução certa. É um negócio que precisa de um grande trabalho. Então, o que eu penso primeiro é esse negócio, por isso que a gente foi bastante na área estratégica e cultural. Aquele negócio, né? A revolução sempre é feita pelas camadas de baixo, né? O que acontece? A gente foi para a linha de trabalhar, até mesmo por isso que uma startup é uma startup que brilha, né? Aquele negócio, tipo, vem uma molecada que, tipo, não tem poder nenhum no mercado e não joga nas mesmas regras. Então, eles conseguem criar modelos disruptivos e ideias disruptivas. Foi o grande sonho, né, dessa década, né, acho que é dessa década que está terminando, foi esse sonho, né, de 2011 para cá, né, de construir uma startup grande, ficar bilionário, né, ganhar investimento. Pois é, e você vê, agora a galera fala sobre startups no modelo Camelo, né? E, por exemplo, o modelo Camelo é o modelo que a gente sempre propôs com a administração ágil, do tipo, vamos lá, você vai estruturar a sua empresa passo a passo, semana a semana. Você vai fazer devagar, você vai aprender financeiro, eu sei que é chato, sabe? Contabilidade, eu sei que é chato, mas assim, vai aprender, calma. Daí depois vendas, depois produção, gestão da produção. Daí você começa a evoluir, porque é aquele negócio, igual jogos, a cultura de jogos. Quando você entra num jogo que ele é muito complicado, por exemplo, se a gente sentar agora, você já jogou RPG, Danilão? Já. Então, joguei vários. Exato, se a gente sentar numa mesa e jogar RPG, a gente vai conseguir desempenhar. Agora, a galera que nunca jogou, sentar na mesa aqui, pessoal que tá na live, ir lá e, tipo, né? Sacou? Então, tipo, o que eu vejo essa integração geracional e essa ponte, ela é responsabilidade nossa. E toda liderança que se preza busca desenvolver-se como grandes comunicadores. Então, a transformação digital, ela necessariamente passa
pela convivência e pelo trabalho intergeracional, sabe? Então, um exemplo assim, eu aprendi a trabalhar com meu pai foi um negócio do tipo, cara, eu com 25 anos, ele com 65. E ele com 65 aprendeu comigo e eu aprendi com ele. Então, a transformação digital passa por essa integração. Agora, para isso acontecer, é aquele negócio. Qual que é o grande valor quando a gente fala sobre integração de gerações, né? Por exemplo, a gente está falando que o grande valor não está, em vez de fato, em olhar simplesmente para ganho. É claro que a gente tem que ter para manter a empresa sustentável e tudo mais, e ter retorno sobre investimento também, que é necessário. Agora, o mais importante da empresa é literalmente o convívio humano. E é por isso que a gente levanta essa bandeira do ágil. Porque o primeiro valor do ágil é justamente essa ideia de convivência e valorizar os indivíduos antes de valorizar processos. E é isso que é revolucionário, né? Então é isso que em vez de fato, muda, né? Mais do que o puff colorido ou post-it, é isso que muda. E você vê, enfim, a transformação de pessoas, né? É um assunto que se torna denso, né? Ele se torna muito mais denso do que se a gente for colocar qual que é o processo. Porque é fácil você virar assim e falar, olha, tá aqui o processo. Daí você olha o processo, entendi, sabe? O processo é mais fácil de comunicar. Valores humanos são muito mais difíceis de comunicar, mas são a responsabilidade de quem, em vez de fato, se coloca como pioneiro ou líder, né? E talvez seja por esse motivo que jornadas como o Startup Weekend, Hackathons, né, são tão transformadores do ponto de vista pessoal. Eles transformam pessoas mais do que negócios em si. Os negócios são consequências da transformação das pessoas. Exato. Não, e principalmente, cara, empoderamento. A palavra é empoderamento. Então, por exemplo, nenhuma empresa ou instituição que se julgue líder, né, ou se julgue pioneira, ou se julgue protagonista, vai ser realmente protagonista se ela não empoderar pessoas de maneira legítima e autêntica, né? Então, eu vejo que você travou também de novo. Aí, você me ouviu? Você conseguiu ouvir? Mas... Eu te ouvi uma parte, né? Infelizmente, durante toda a conversa aqui, a minha internet resolveu picotar justamente durante essa hora aqui. Não, mas fique tranquilo, eu coloco para você assim, tipo, a ideia é o quê? Nenhuma instituição que se coloque como pioneira, protagonista ou líder em vez de fato, qualquer uma dessas expressões, se ela não se colocar em vez de fato como uma empresa que desenvolve o valor humano de maneira autêntica e sincera, entendeu? É por isso que assim, a gente tem uma crise grande com relação à comunicação, que nem milhares de empresas de marketing digital vendendo o mesmo peixe, falando, eu vou te ensinar em apenas 3 simples passos, clique no botão. Tipo, cara, essa galera tá simplesmente focando no faturamento, no dinheiro. E daí quando essa galera vem falar sobre, por exemplo, metodologia ágil, cadê as pessoas? Quantas pessoas realmente aprendem através do seu curso? Eu não me importo com isso, eu me importo com os depoimentos positivos que eu tenho e os negativos eu tento minimizar o máximo que dá, mas você sabe que não dá para agradar todo mundo. Cara, isso não é, você tem que ter a primazia desse tipo, né? Você sabe que isso, eu acho que o próprio mercado ele vai tirando essas pessoas do mercado, né? Acaba ficando quem realmente... mas não antes dessa galera fazer muito mal para essa galera que sabe menos. Porque esse tipo de venda é feita para a galera que não tem acesso e que sabe menos. Então, por isso que assim, a galera que sabe mais, que teve acesso privilegiado, quando a gente fala sobre transformação digital, por exemplo, exemplo, Danilão, eu poderia agora hackear seu Facebook tranquilamente. Agora, por que eu não faço isso? Entendeu? Por que, por exemplo, que nem quando eu levantei a bola do tipo, vamos trabalhar com Discord, vamos trabalhar com StreamYard, vamos fazer esse, sabe? Fui apresentando ferramentas, foi um negócio que eu poderia simplesmente virar e falar, deixa que só eu faço, vou criar um produto aqui, um serviço, vou vender. Só que a gente está falando de um contexto que a gente está vivendo uma pandemia mundial, que todo mundo precisa se desenvolver, todo mundo... O mais legal, pelo menos se algo de legal nisso, foi pensar em quanto as pessoas poderiam aprender. Então, essa responsabilidade social, ela vem muito antes de se pensar numa transformação digital. Por quê? Porque a transformação digital, necessariamente, ela passa por essa... Pensa assim, aquele negócio, a galera que criou a transformação e a revolução digital é uma galera que é socialmente referenciada. Podem haver pessoas mal intencionadas e tudo mais, mas o que acontece com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, é isso que é essencial. Aí, educação cidadã é fundamental para construir bases de oportunidades. E pegando carona nessa última fala que você falou, né, que assim, a tecnologia, com a transformação digital, ela é neutra. Né?
Ela pode ser boa, pode ser negativa, mas depende muito das pessoas em si, né? Da cultura que você está criando. Por isso que assim, vamos dizer, o Brasil, ele só vai conseguir desempenhar uma boa transformação digital. Exemplo, se a gente fala sobre tendências, a tendência antes da transformação digital era a indústria 4.0. Daí depois virou transformação digital, né? Então você vê o gap. A gente aqui no Brasil, quantos por cento da indústria é indústria 4.0, saca? Então, o que acaba acontecendo é, nós que temos acesso, por exemplo, a aceleradoras, né, pessoal da área de tecnologia, da área de negócio, etc. O nosso trabalho, necessariamente a nossa missão tem que ser empoderar pessoas que têm menos poder que a gente. E você está comentando num ponto, né, que talvez pode representar até a desindustrialização do país. Porque a gente vai acabar perdendo o fio da meada dessa indústria 4.0. Então, de adoção de novas tecnologias. Né? Aí que entra o lado bonito da coisa, por exemplo, com relação ao Brasil. Sabe, aquele negócio, já dizia nosso querido poeta Jorge Benjor, mora num país tropical, abençoado por Deus. Cara, a gente vive num país que, tipo, se é um dos últimos refúgios, assim, de reservas naturais e tudo mais, e até mesmo culturas que são milenares, cara, a gente vive nesse país, saca? Então, se a gente simplesmente pensar um processo de industrialização, exemplo, a China, que nem minha vizinha é professora de RI, né? Então, Relações Internacionais. Ela trabalha com China. E ela conta que, por exemplo, tipo, de passar alguns dias na China, ela já estava tossindo fuligem. Agora, sabe? Então, realmente, essa industrialização e é nesse modelo que a gente quer construir o nosso país. Eu acho que, assim, se a gente for pensar, cara, a gente tem a oportunidade de fazer e ser exemplo para o mundo. Só que a gente abre mão disso, porque a gente está muito preocupado com o que os outros estão fazendo lá e a gente se esquece com o que a gente poderia estar fazendo aqui. Entendeu? E porque o nosso valor como Brasil, e eu acho até que, por exemplo, acho que foi o Gilberto Gil que falou que o Brasil é o país que ele é berço do mundo, do sentido berço cultural do mundo, né? Que, tipo, as culturas, elas poderiam tomar a gente como exemplo, nós poderíamos mostrar para eles como a tecnologia pode ser positiva, como a indústria pode ser positiva, como o empreendedorismo pode ser positivo, certo? Então, acho que, assim, é por isso que eu falo, se é para ser realmente disruptivo, inovador e tudo mais, se é para haver uma revolução tecnológica e tudo mais, a gente tem que ser exemplo e mostrar ela como se faz. E se você for olhar, olha que engraçado, se você for olhar para esse tipo de debate que eu estou levantando aqui com relação à transformação digital, necessariamente a gente está falando do mesmo debate que é levantado em universidades como Stanford e Harvard. Só que não é trazido para cá, por quê? Porque não é vendável. Esse tipo de debate não é vendável. E daí o que acontece? Exemplo, na prática, o que acaba acontecendo? Quando a gente vai atender um cliente, muitas vezes ele não tem conhecimento, por exemplo, sei lá, sobre estratégia de SEO, de tipo, fazer ranking no Google, pesquisa para o site e tal. E ele tem medo, ou até mesmo pela posição onde ele é colocado, vamos dizer, às vezes sei lá, diretor e tudo mais, ou gestor e tal. Ele falar que não sabe, na nossa cultura é tratado como algo ruim. Então ele tem medo de falar que ele não sabe. Ele tem medo de falar que, tipo, não sabe a resposta para alguma pergunta. Então, nosso trabalho vai muito nessa linha também de mostrar, olha, beleza. O contrário, né? O bacana dessa cultura que nos encanta e me encanta é você poder errar, você poder aprimorar, poder encontrar novas soluções, né? Erros serem celebrados, e é interessante isso, sabe? Então, eu acho que assim, a gente valorizar isso na nossa cultura, até mesmo porque a gente, como brasileiro, consegue ter uma boa conexão entre nós. Nós conversamos entre nós, sabe? Tipo, brasileiro, aquele negócio, pô, quem que não curte uma feijoada, um churrasco, sei lá, um rolê, sabe? Tipo, de ir pra praia, ou ir acampar, sabe? Cara, isso é Brasil, entendeu? Então a gente tem que, eu acho que valorizar essa nossa cultura e o que a gente traz de bom nela, até mesmo assim, quem é brasileiro que não sabe fazer uma gambiarra, sabe? O exemplo que eu dei lá no TED. Então, o que a gente vê, o que a gente trabalha nas empresas, quando a gente aplica metodologias ágeis com eles, a gente mostra para eles, claro, muita técnica, muito método, etc., que faz parte do processo. Mas, principalmente, o que a gente faz é um trabalho de empoderamento, do tipo, olha,
beleza que a situação pode ser o mais caótica do mundo, porque aqui é sempre caótico, né? Aquele negócio. Né? Tipo, um amigo meu me mandou uma mensagem, até contando a história que a namorada dele falou, do tipo, cara, a gente nasceu e cresceu na crise, né? Então, tipo, a gente é a crise, né? Então, exatamente. Eu acho que o Brasil, a gente acaba sendo criativo, tendo essa cultura de gambiarra, né, que você comentou, justamente por causa disso, né, porque a gente está sempre com problemas muito sérios para resolver. Mas olha que bonito, o legal, a gente sabe fazer muito com pouco. Agora a questão é, a gente não sabe transformar isso em valor e a gente não sabe valorizar isso. Então, o que eu vejo boa parte do nosso trabalho que acaba acontecendo a gente ensina uma cultura de planejamento que para a gente é comum, que é justamente entender sistemas, analisar mercado, concorrência, entender necessidades de clientes. E daí, a partir disso, com os recursos que a gente tem, sabendo qual que é o nosso ambiente e quais são os nossos recursos, a gente elabora o planejamento e o que a gente faz? A gente acompanha. Então, daí nisso que a gente acompanha, o que a pessoa não sabe, ou se algo muda, a gente está sempre lá para dar uma força, sabe? Então, você vê, realmente, lembra que eu falei sobre o exemplo do usuário que tem medo de abrir um jogo ou jogar um jogo porque não sabe, tem medo de assumir que não sabe. Então, a gente trata muito essas questões e a cultura ágil trata disso, né? Então, nesse sentido, eu acho que, assim, quando a gente fala sobre o que rola, é exatamente o empatia sempre, o que o Feijão falou. O que rola nesse contexto e cultura e tal, é que, assim, igual, por exemplo, você falou do Startup Weekend. Startup Weekend traz a cultura do Give First. A questão é que, fora o Give First, também tem a questão do Give Back. E aqui a gente fica muito no Give First, esquece do Give Back. Então, por exemplo, a gente faz uma parceria, a gente entrega, ajuda, oferece e depois não recebe de volta. E aqui no Brasil, cara, a gente tem toda a condição da gente se ajudar e chegar bem. Tanto que, assim, a solidariedade que a gente enxerga na rua, em vários exemplos, N exemplos, em todas as nossas famílias, a gente meio que passa o batido como, não fez mais que obrigação. Isso tinha que ser celebrado. Então, quando a gente fala sobre transformação digital, ela passa necessariamente por esse processo educacional, e o educacional com relação a base, primeiro, são seres humanos, é mais importante do que o sistema ou o processo. E aí que a gente entra com relação à cultura ágil. E sobre documentação, né, vamos fazer ser funcional primeiro antes de documentar. Então, esse que é o gap da coisa. Por isso que pra gente, ainda mais a gente igual, que a gente tem o Se Vira nos 30, cara, aí, só quem é capacitado e criativo consegue fazer gambiarras, né? Então, você vê, mas a gente que tem essa malemolência, cara, a gente tem uma posição única perante o mundo, que apesar da gente não estar na indústria 4.0, a gente pode fazer a 5. Isso também é fator de criação, entendeu? Tipo, a gente tem oportunidade de criar. A questão é que a gente fica muito se baseando pela régua dos outros, entendeu? Tem uma frase que eu gosto que é assim, não julgue o seu bastidor pelo bastidor dos outros, né? Total. Porque às vezes você tá vendo, hoje com o Instagram você vê aquele cara de sucesso ali, nossa, mas você não sabe o preço que o cara pagou para chegar lá. Né? Às vezes ele para te vender alguma coisa, ele fala que é um pouquinho mais simples. Mas o bastidor para chegar lá cara... Existe um negócio também, que é negócio, aqui tem muito esse negócio por fora, bela viola, né? Então, às vezes a questão da retomada com relação a conexões que são feitas com base em seres humanos, né, e com sua convivência, ela é a retomada da essência, sabe? Então, tipo, na essência, assim, o que a gente realmente quer realizar? Aquele negócio, o pessoal fala sobre propósito e tal. Legal. Tipo, agora esse discurso de propósito não pode ser só um negócio para você estampar numa rede social. E aí que mora a grande dificuldade, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem cultura de ostentação, tem cultura de carteirada. Você vê que teve um negócio lá, projeto para diminuir salário de servidor público, e daí resolveram diminuir salário só de servidor público, mas não de militar, não dos 3 poderes. Pois então, você vê, é feito para os outros verem só, a gente tentou, entendeu? Tem aquela frase, né? Foi feito para inglês ver, né? Exato. Então, eu acho que assim, acaba aqui, né, para resumir essa questão de transformação digital no Brasil, a gente precisa ter uma ideia muito mais com relação à formação de pessoas, do tipo, cara, a gente está pensando sempre muito, pensa assim, uma empresa que vem de fora, se eu fosse um gringo chegando no Brasil para aproveitar alguma oportunidade de mercado, a única coisa que eu ia querer era, tipo, ter mão de obra qualificada para fazer o que eu mandasse fazer, para depois eu pegar a grana e ir embora. Tá? Ou ficar recebendo grana lá na minha casa, na minha ilha.
Então, o que a gente aprendeu, exemplo, a cultura de gestão no Brasil é inexistente, cara. Sinceramente. Não estou falando dos gestores que estão em empresas, né? Tipo, grandes empresas, porque esses tiveram treinamento. Mas quando a gente fala sobre micro, pequenas e médias empresas, pessoal que se self-made men, né? Tipo, a galera que se auto-fez, essa galera não sabe o básico da gestão. Cara, você ouve de empresário falando que, tipo, a gente marcou a reunião, mas eu não consegui. Saca? Então, tipo, cara, agora para pensar. Se o cara, como gestor, ele pode se comportar dessa maneira. Já tem esse problema. Não, eu acho que imagina pro resto da equipe. Depois a pessoa vai perguntar de onde que tá a motivação da própria equipe. Então, cara, e a gente aqui tem motivação para dar e vender, cara. A gente é brasileiro e sobrevive à crise sorrindo, cara. Você tem tocado em implicações bem sérias, assim, né? Porque, de fato, a transformação digital, ele escancara esse problema, né? Exato. Cara, por exemplo, financeiro. Quando o cara fala assim, tipo, vou comprar um iPhone XYZ, qualquer número que seja. Cara, a galera não faz ideia de como pensar parcelas ou como vai fazer para receber e depois pagar. E daí que nem eu já ouvi de muitos né, consultores e tal, mentores e tudo mais, a galera fala, não, mas o financeiro não é importante. Tipo, é meio que a base do negócio, assim, a matemática mínima que a gente deveria fazer. Não estou falando para ganhar muito dinheiro, ficar rico, explorar os outros. Estou falando, tipo, o básico, cara. O básico, saber quanto que entra, quanto que sai e tal. Fazer uma conta simples, pensar para frente, pensar quantos meses eu tenho, como que eu vou fazer. Não rola esse pensamento, entendeu? Então, é importante que a gente faça esse tipo de conexão quando a gente fala sobre transformação digital. E até mesmo eu acho que, assim, na base de transformação digital aqui no Brasil, a gente tem uma oportunidade única com relação à cultura ágil, porque nós, brasileiros, sabemos valorizar pessoas e indivíduos. Meu caro, legal? Entre indas e vindas aqui da internet, né, que eu fui indo e voltando, a gente... Acho que você foi um dos caras que mais trouxe o lado filosófico, né, da transformação digital em si, né? Isso é bem bacana. Poucas pessoas têm profundidade para trazer esse tipo de papo. A gente trata um pouco de transformação digital da forma corporativa, né? Vamos fazer isso porque, né, vamos criar uma solução aqui, isso aqui vai trazer mais lucro para a empresa. Mas foi bacana esse bate-papo, né? Para a gente entender também o lado socioeconômico e cultural. Esse tipo de assunto falta no Brasil. E eu fico muito contente de ter passado mais de 1h07 aqui. Tamo junto. Cara, pois é, mas só para concluir nesse sentido, o que acontece? Quando eu comecei a aprender financeiro com meu pai, a gente frequentava várias reuniões com muita gente de investimento e tal, etc., que o pessoal ficava falando do XPTO, XYZ, de não sei o quê, da repimboca da parafuseta. E daí o que acontece? Aqui no Brasil, até mesmo Montanha, né, o Nicolas da Boylicen também, sempre conta uma história que é sensacional. Que o que acontece? O pessoal sabe falar XPTO, XYZ, mas não sabe o que aquilo significa. Meu pai virou e falou, cara, se você não sabe o que o cara quer dizer, pergunta. E daí eu fiquei, né, tipo, putz, mas, cara, sei lá, eu se fosse na computação ia estar falando também da mesma forma e tudo mais, né? Só que daí o que acontece? Daí que entra essa história do Nicolas. Tipo, né, professor pesquisador de fora, foi com um grupo de pesquisa para o mar, virou e falou, o que é aquele fenômeno que está acontecendo nas ondas ali? Os caras, não sei o que foi, né, e tal, e pá. Não, o que é aquilo lá? Daí o cara virou e falou, então fala qual que é tal fenômeno. O cara sabia recitar a definição do fenômeno, né, de cor salteado, só que ele não sabia reconhecer ela na natureza. Então, o conhecimento que ele tinha, por mais que ele soubesse decorar e escrever, ele não conseguia reconhecer ele na realidade. Então, o que acontece com transformação digital e gestão de empresas e meio empresarial é justamente igual startups também, inovação. O pessoal fica na buzzword de virar e falar, porque a gente usou Big Data a partir de uma aplicação de inteligência artificial, onde a gente desenvolveu um business intelligence que a gente conseguiu. Cara, o cara falou, e daí? Imagina pra gente, cara, que é da área de TI. Com os nossos dados certificados no blockchain. Cara, imagina pra gente que é da área de TI, a gente ouvir a galera falar isso. É por isso que nem você citou o Akita, né, Fábio Akita.
E é por isso que a galera de TI fica muito puta com esse negócio. Só que assim, eu vejo de outro aspecto, porque eu falei, né, suporte ao usuário. Então, o que acontece? Eu entendo que a galera tá falando da forma, tá falando a palavra, o termo, etc., às vezes sem quase conhecimento nenhum sobre o que aquilo realmente representa, né? Tá falando corporativez, tá falando startupês, etc. Só que eu entendo que essa é uma tentativa de aproximação. Aí, ó, história do Feynman num discurso aqui no Rio de Janeiro, ó, show demais, cara. Feynman, velho, tipo, olha a brisa. Então, olha que interessante, cara. O pessoal sabe o discurso, mas o pessoal não sabe, sabe a forma. E eu costumo dizer até mesmo que isso tem no Sun Tzu, né? Na Arte da Guerra, que ele fala que as formas para a vitória são conhecidas, os caminhos até ela não. Então, tipo, por mais que o pessoal entre nesse negócio, sem saber, eles não vão conseguir chegar em lugar nenhum. Vai ficar rodando. Até mesmo você, quando passou um briefing para mim, do tipo, você falou, essa galera que roda, fala, e no final não chega em lugar nenhum. Cara, sim, acontece isso. Só que a gente não pode olhar com maus olhos. Por quê? Igual foi o meu ponto que eu falei até mesmo sobre o Fábio Akita. Porque assim, se eu como programador olhasse e falasse assim, nossa, essa pessoa que não faz ideia de nada tá querendo mexer num computador, tá querendo virar programador. Tipo, primeiro que eu estaria oferindo o primeiro valor, né, da cultura ágil, que é justamente, indivíduos e pessoas, saca? Então eu tenho que celebrar isso, de certa forma, ao mesmo tempo que eu tenho que ajudar essa galera a cumprir com essa ponte. Essa é a minha responsabilidade social e é o que eu vejo que todos nós deveríamos fazer entre nós, sabe? Então, eu acho que para encerrar até mesmo é aquele negócio, né? Eu sempre cito a pesquisa da Accenture que fala, né, a questão da possível relação que existe entre países com índice de confiança alto e índice de inovação alto. Para haver inovação alta, você precisa ter confiança alta. E para ter confiança alta, só você desenvolvendo relações pessoais de verdade, com base, né? E você tocou bem no assunto, assim, que é uma parada que eu penso muito sobre a oportunidade, né? Talvez... tudo bem. Danilão? Não era para falar, mas como é que a gente te encontra aí na internet? Bom, eu não ouvi um pedaço que você falou, mas de novo, também vou aproveitar o que você falou lá de dar o... Eu perguntei como é que a gente te encontra na internet. Se a galera quiser saber mais sobre o que é o nosso trabalho, como que ele funciona, até mesmo nos próximos dias, aí semana que vem, a gente está lançando o primeiro curso de administração ágil, né, evolução empresarial através da administração ágil. E, bom, é acessar o nosso site que está aqui embaixo, boilersen.com. Além disso, tem também as minhas redes sociais, podem participar, geralmente sou bem acessível, no máximo eu tenho um pequeno delay para responder, geralmente entra e sai de reunião e tal, mas Jonathan Boilersen no Instagram, também Facebook, né? E a boilersen.iei, né? No Instagram. E, cara, a ideia é realmente essa. E, de novo, aquele negócio. Eu acho que é importante colocar, quando a gente fala sobre esse negócio também de transformação digital, são pontes que não se tem resposta de como é feito. Então, é por isso que a gente tem que, entre nós, tanto ter a humildade, né, de falar assim, putz, eu não sei e tal, etc. Até mesmo de respeitar outras comunidades, do tipo, igual eu falei para você, né, e tem um negócio que eu sempre falo, cara, o pessoal fala sobre hackear. Cara, vai participar de uma comunidade, sabe? Tipo, vai ouvir, entra num wiki lá com a galera, sabe? E bate um papo. Porque é a mesma coisa que, por exemplo, que nem eu falo sobre apropriação cultural hacker, às vezes, né? Mas é importante você ter tanto a primeira ação de você falar hackear alguma coisa, como depois ir lá conhecer a comunidade que faz. Então, de igual forma, a gente precisa construir. A gente não tem todas as respostas prontas também. A gente tem algumas respostas que podem ser bem legais para os casos que a gente estudou e tal e tudo mais, para os casos que a gente desenvolve. Mas é importante a gente construir em conjunto essa transformação. E é por isso que, assim, estamos à disposição, até mesmo no nosso site tem um convite para quem quiser participar da nossa comunidade, que a ideia é realmente fomentar e montar um fórum onde a gente pode discutir tanto os negócios quanto tecnologia e essa integração entre eles que se dá pelo meio pessoal e social. Legal? Legal, bacana. Jonathan, brigadão por estar aqui com a gente. Prazerzaço, tamo junto. Cara, obrigado pelo convite. Obrigado também, porque essa live aqui a gente teve que pivotar várias vezes, não aconteceu nenhum problema aqui. Cara, de novo, eu vim aquele negócio, eu cresci na internet, tipo, fazendo hangouts fazem muitos anos. Então, cara, isso daí faz parte total, não esquenta faz parte, né? Mas eu vou te dar um conselho, cara, se puder, arruma um cabo. Pluga no cabo do seu roteador que melhora a situação para você aí, legal?
Se precisar de ajuda, Obrigado. você me E avisa. assim, mentores como o Jonathan também está na nossa comunidade, então também sigam os eventos da WeGo, sigam todos os nossos Tamo conteúdos. A nossa live depois vai ficar disponível lá no YouTube também, tá? Show E a demais. gente tem um grupo VIP no WhatsApp, que também então tá todo mundo lá, você pode também ter mentoria, também nossos conteúdos lá, aí você não perde nada também. Então, com esse link aqui, você Perfeito. consegue entrar no nosso grupo no WhatsApp. Joe, mais uma vez, olha, muito obrigado pela sua Eu que agradeço presença. o convite. Primeira live de muitas, que esse Total, papo aqui... vamos nessa. Vai longe, tamo junto, é nóis, PJ. Esse papo, a gente gastou 1h15, certamente a gente gastou umas 3 horas Não, aqui. dá pra gente ir longe. E justamente, cara, o que eu acho legal, o negócio é o seguinte, muitas vezes esse tipo de discussão, debate, etc., é tratado como algo que, sei lá, é perda de tempo, né, e tal. Mas não, cara, na verdade isso é um tempo rico, né, igual o Feijó chama de tempo rico, né, que, cara, esse é um grande valor, até mesmo, pô, agradecer aí o Cássio também, a Simone, o Eric também, o Nicolas também, que deu aqui a contribuição do Feynman, tipo, puta conhecimento foda, né? Então você vê, cara, e a ideia é, vamos construir junto, né? Então integrar o maior número possível de pessoas e empresas, instituições, e nesse bem comum, e por isso, assim, também, parabéns pela WeGo, por essa proposta e missão que vocês estão cumprindo aí com primazia aí, parabéns. Fechou? Fechou, meu caro. Até mais. Então, até a próxima Obrigado, quinta, gente. com uma super live aqui nesse mesmo bate-horário, nesse bate-local aqui. Fechado. Valeu, gente. Uma boa noite.